Jornal 7 Dias. A semana em retrospectiva. A de Baio Vuns, Gustavo da Conceição, José Guerreiro, End Inglês, Rui de Castro. Análise e comentário. Jornal 7 Dias. Aqui na LAC. Ouvintes, saudações, votos de muito bom dia. Já no ar o Jornal 7 Dias, a semana em retrospectiva, para olharmos os assuntos que marcaram a última semana. Nesta edição com um toque especial, porque temos apenas um assunto com diferentes abordagens. Já sabe, é a habitual produção da Direção de Informação da LAC, a técnica garantida pelo Emanuel Catelina e o José Silva, e presentes os nossos residentes, comentadores residentes, José Guerreiro, Rui de Castro e End Inglês. Bom dia, bom início de semana a todos, bem-vindos mais uma vez. Bom dia a todos. Boa semana. E como dizia em instantes, é hoje tema único para análise e leituras aqui no seu Jornal 7 Dias. Vamos trazer o discurso sobre o Estado da Nação, que foi proferido na última quarta-feira, 15 de outubro, por ocasião da abertura do ano legislativo ou ano parlamentar 2025-2026. Discurso proferido pelo Presidente da República, João Lourenço, no seu penúltimo discurso na Assembleia Nacional, para dizer aos angolanos, apresentar o Estado da Nação, como está o país na perspectiva do Executivo, e que foi então apresentados dados pelo Presidente da República. José Guerreiro, um discurso que para muitos surpreendente, quer na abertura, quer no fim. Para muitos, porque na abertura o Presidente começou logo por dizer que não seria bem um relatório do ano anterior, com dados, mas sim uma retrospectiva a olhar para os 50 anos de independência, os 50 anos da governação após a proclamação da independência. E depois, no fim, o aspecto da reconciliação nacional e também o anúncio da outorgação da medalha de comemoração dos 50 anos aos signatários dos acordos de Alvor, no caso específico, Olden Roberto e Jonas Savimbi, uma vez que já se sabia que também António Agostinho Neto ia receber medalha da classe de honra. Ficou também surpreendido com o discurso de Zé Guerreiro? Não, surpreendido não, porque o Presidente fez um discurso importante, um discurso profundo, a que também já nos habituou noutros anos, pese embora essas alterações que o Zé Silva falou. Mas antes de entrar, referindo à importância desse discurso, antes de entrar propriamente no discurso, e eu, como iniciei no programa anterior, a saudar alguns amigos conhecidos ou não, ou nem por isso, que me abordam, que sei que conhecem, ouvem o nosso programa, eu acho que na tentativa de tornar o nosso programa mais interativo, digamos assim, mais humano, né? Mais ligado às pessoas, acho que devo de vez em quando focar pessoas que nos ouvem, que nos contactam a propósito do programa, né? A semana passada falei no Dom Sebas Caçul. Hoje quero saudar o nosso amigo João Evangelista Basílio. Ele foi ex-vice-governador provincial de Benguela. Anteriormente, no tempo da guerra, foi delegado de educação na província. Nos tempos da guerra e da luta bastante intensa. Ele continua neste momento naquela província, humildemente, sem ondas, sem mordomias, agora na atividade privada, ligada à importante atividade da formação e do ensino. O Dr. João Evangelista Basílio, em Benguela, é ouvinte assíduo do nosso Jornal 7 Dias. Entremos então no tema que proposto para o programa de hoje, que é o Estado da Nação. O discurso basicamente teve 3 horas e 17 minutos, mais ou menos. Mas o que mais valorizo, e parece que não sou eu, porque mais de 80% dos comentários na mídia, nas redes sociais, etc., são sobre os últimos 6 ou 7 minutos. Portanto, foi um discurso de 3 horas e 17, mas o que mais está a bater, não é assim que os jovens dizem, mas o que está a bater são de facto os últimos 6 ou 7 minutos. Isto para dizer que as pessoas, os cidadãos, penso que estavam à espera de temas diferenciados, não é? De temas fortes, não é? E não do habitual desvendar de números, não é?
Daí que o que marca o discurso do Sr. Presidente da República é o tema das condecorações aos subscritores dos Acordos de Alvor. Penso eu, não sou eu, como disse, na mídia que está a bater. E por isso tenho que dizer, pedindo desculpa para fugir momentaneamente ao guião que o Zé Silva propôs, mas tenho que começar por dizer que eu assino por baixo aqueles últimos 5 ou 6 minutos do discurso do Sr. Presidente da República. Mas quase me repugnou ver alguns dos deputados que estavam em frente ao Sr. Presidente da República e governantes ao lado aplaudirem de pé quando ele disse que seriam condecorados os subscritores dos Acordos de Alvor. Logo que começou o processo de outorga das medalhas e a lei foi analisada na Assembleia Nacional há meses, eu, aqui no programa, e não só eu, outras pessoas, mas eu falo por mim, sei que outras pessoas também o disseram, eu, aqui no programa, disse que não só não concordava que não outorgassem as medalhas aos subscritores dos Acordos de Alvor, como disse mais, achava que eles iam ser condecorados. Eu disse em janeiro e fevereiro. E disse mais, que isto seria uma jogada política do Sr. Presidente da República perto do 11 de novembro. Não só defendi eu próprio, com a minha experiência política e as minhas convicções, mas disse que com certeza o Presidente João Lourenço iria fazer essa jogada política necessária e importante. Mas alguns amigos, mas esses escolho-os eu, né? Portanto, tenho que aceitar as suas críticas, mas sobretudo alguns daqueles políticos que estavam ali a bater palmas de pé me criticaram. E publicamente defenderam que Savimbi e Oda não deveriam ser condecorados. Esses mesmos, na quarta-feira, aplaudiram de pé. De pé. Lamento muito termos alguns políticos destes cheias. São políticos muito fracos. Alguns sem coluna vertebral. Muitos sem opinião. Só atrás de benesses e acomodações. Bajulação e subserviência. Caminham ao sabor do vento. São estes alguns dos nossos políticos. Que agora se desdobram em declarações públicas de apoio à decisão do Sr. Presidente. É lamentável. Eu diria mesmo, é uma vergonha. E note-se, para terminar este ponto, que eu estou a fazer avaliações de caráter político. Não estou a entrar em julgamentos de caráter. São avaliações de caráter político, tenho o direito de o fazer, como cidadão. Portanto, aplausos ao Sr. Presidente da República por ter assumido tal decisão. E cartão vermelho a alguns dos nossos políticos. Então, entremos no corpo principal do discurso do Sr. Presidente. Lembra-se que eu, há uns meses, eu ficcionei uma possível carta de um estudante à Sra. Ministra da Educação, Luísa Grilo, quando ela fez umas declarações não só infelizes, mas também inapropriadas e inadequadas. Eu ficcionei uma carta de um estudante à Sra. Ministra. E eu decidi fazer a mesma linha, para a análise do discurso do Sr. Presidente da República. E eu fui para o mesmo caminho criativo. Entendam que é um caminho criativo de ficção, nada a ver com a realidade, de ficção. Então eu inventei uma carta do Sr. Presidente da República aos cidadãos e ficcionei. E peço aos nossos ouvintes que entendam assim. Por isso eu vou ler a carta que eu ficcionei e criei, que seria uma carta do Sr. Presidente da República aos cidadãos, que no fundo reflete a forma como eu ouvi o discurso do Sr. Presidente e analiso aqui no programa o discurso do Sr. Presidente. Eu vou ler essa carta porque é uma carta escrita, portanto não posso falhar. Estimados cidadãos, caros compatriotas, como sabem, eu tenho muito trabalho, com muitas funções e responsabilidades, dentro e fora do país, pelo que tenho que me socorrer dos meus auxiliares para fazerem parte do trabalho, sobretudo nestas ocasiões. Acontece com todos os presidentes, não somos nós que fazemos tudo. Quando me entregaram o dossiê, quando eu ia para a tribuna, na Assembleia Nacional, vi logo pela espessura da pasta que ali havia muitas horas de conversa, de discurso. Eu acabei por falar mais de 3 horas. É muito.
Os meus auxiliares me enviaram relatórios setoriais muito densos, muito pormenorizados, querendo mostrar que todos estão a trabalhar muito e muito bem. Só realizações e promessas. As dificuldades, as falhas e as deficiências vinham só assim quase no fim da página, com o habitual pese embora algumas dificuldades e também o apesar de alguns constrangimentos. Enfim, são aquelas dois termos que se é utilizado quando queres dizer que estás a fazer bem, pese embora alguns problemas. Depois de apontarem muitos números, muitas vitórias, muitas realizações, imagino que não seria isto que os estimados compatriotas estavam à espera. Porque os números são muito frios, não têm alma, não explicam o conteúdo dos problemas, não dão esperança, não apresentam futuro. Mas os meus auxiliares prepararam-me muitos números e promessas. Esses números, essas realizações, poderiam ser colocadas nos sites dos diferentes ministérios, para cada um consultar e saber se é verdade ou não. Sei que vocês estavam à espera, sobretudo, que eu vos dissesse como vamos ultrapassar as dificuldades sociais, o combate à pobreza, a fome, o desemprego, as dificuldades de saúde nas comunas e municípios, como vamos resolver as questões das escolas sem água, sem quadros e embaixo das árvores. Como vamos resolver as questões da inflação, dos preços elevados da cesta básica, dos preços pornográficos da TAG, para que vocês cidadãos possam viajar, das questões de combate à criminalidade. E porque é que há também tantas macas no setor da justiça? Sei que gostariam de saber como vamos resolver a questão dos transportes públicos nas cidades, os buracos nas estradas das capitais das províncias, a falta de água potável. Mas ainda me colocaram assuntos espirituais das operações robóticas e do satélite, que vocês dizem que não estão a ver. Além disso, os meus auxiliares puseram-me números a comparar situações incomparáveis entre o período colonial e o pós-independência. Não são realidades comparáveis. É como comparar o Acuá com o Eusébio. Os meus auxiliares querem colocar na minha boca os seus projetos, as suas ambições, os seus desejos, as suas promessas e engajamentos. Mas eu estou atento. Ainda por cima, nas eleições que fizemos no pós-independência e que eu relatei, a maioria foram da época do anterior presidente, o nosso estimado José Eduardo dos Santos. Compatriotas, da minha cabeça saíram aqueles minutos finais sob as condecorações, da minha cabeça e da minha esferográfica. E sei que vocês apoiaram porque se insere na política que eu defendo de reconciliação e de inclusão. Essa é a minha parte. Mas fiquei atento, no canto do olho, olhar para meus camadas da bancada parlamentar e do governo, que ontem diziam que eu não deveria condecorar os signatários do Corpo de Alvor e agora se levantaram a aplaudir. Eu estou atento. Não gosto de incoerências e bajulações. Caros compatriotas, meus cidadãos, estes meus auxiliares que me puseram a falar mais de 3 horas e que vocês ficaram cansados, eu estou a lhes estupar. Penso mesmo dar a alguns deles, proximamente, descansar mais cedo, mas não lhes vou pôr nas embaixadas. Vou mesmo ficar a morar no 28, no CASEC e no Hoje Ainda. Vocês podem contar comigo. Saudações revolucionárias, assina o vosso Presidente. Companheiros, esta é a minha forma de analisar o discurso do Sr. Presidente. Eu espero que tenha contido de uma forma ficcional e diferente para que o nosso programa possa ter agora um debate mais intenso sobre outros temas que, com certeza, os colegas do painel poderão abordar. Lida a carta ficcionada de Zé Guerreiro, Rui de Castro, que olhares para este discurso, começar logo por esta parte última também da reconciliação, ou outros aspectos do ponto de vista social e económico que também merecem uma análise deste discurso sobre o Estado da Nação? Bem, eu queria começar por digamos que fazer assim umas considerações mais gerais e então depois passaria mais tarde, obviamente, não é? Para alguns aspectos de pormenor que não serão fáceis
tendo em conta que foi um discurso à Fidel, não é? E que, enfim, portanto, foi aquele o formato que se achou que se deveria encontrar para colocar o Presidente da República no Parlamento a apresentar este Estado da Nação. Bom, em primeiro lugar, eu acho que nós tivemos duas figuras a apresentar a mensagem. Tivemos o titular do Poder Executivo durante praticamente 3 horas a apresentar-nos a mensagem sobre as estatísticas da nação. E depois veio o Presidente da República, pai da nação, a rematar aquela jornada com uma brilhante intervenção e própria mesmo de um pai da nação. Ora, é que esta quantidade de dados estatísticos apresentados da forma como foram, até mesmo para os mais estudiosos, os mais entendidos nas questões da economia, enfim, das áreas do saber, acabam de certo modo por ficar desmobilizados com tantos dados estatísticos, tantas realizações e também muito pensativos e preocupados porque ao olharem olharem da janela para fora não é bem aquilo que estão a ver. Mas são dados estatísticos, portanto são elementos que têm que ser tidos em conta. O que me parece é que, e se calhar até contribuindo um pouco para esta carta aqui do nosso Zé Guerreiro, não é? É que acho que as pessoas estavam à espera de ouvir do mais alto dignitário da nação uma mensagem que lhes explicasse quais as causas da insatisfação social. Gostariam de ouvir o Presidente falar e inclusive dar uma palavra de conforto e de esperança a quem é fortemente atingido pelos índices de pobreza, pela desigualdade social, pela fome, pela falta de acesso ou com um atendimento débil no campo da educação, no campo da saúde, no domínio da habitação, em termos de infraestruturas como a água potável, a energia elétrica, o saneamento. Ouvir como é que se vai debelar este problema sério do desemprego ou do emprego precário. Uma palavra para quem está num dos setores mais pujantes, que é o setor informal. Nós, ao longo da mensagem, não ouvimos absolutamente nada sobre a quantidade de pessoas que de manhã à noite e de madrugada estão no mercado informal. Sobretudo jovens.
como é que estamos, de facto, em termos de combate à corrupção, e não apenas, conforme foi mencionado, na recuperação de ativos. Essa é efetivamente uma componente. Mas há outras facetas ligadas à corrupção que estão a minar a nossa sociedade e que começam logo com as crianças que são habituadas desde cedo a levarem um bolo, levarem uma fruta, levarem um par de chinelos para dar ao professor, para depois terem uma positiva. E então, daí vai correndo e depois assistimos a desvios de milhões de dólares. E, portanto, este é um fenómeno que nós precisamos de o atacar com seriedade e, de facto, gostaríamos que também houvesse, por parte do próprio Presidente, uma mensagem para como é que estamos e para onde é que devemos seguir neste combate, que muitos dizem que é seletivo, outros... Enfim, mas o certo é que ele tem que ser executado. Igualmente, algo que transmita às pessoas como é que vamos romper este problema da perda do poder de compra. E também falar da delinquência, da criminalidade, mas particularmente aquela que é direcionada para fenómenos como a droga, a prostituição e o próprio crime organizado, que se está a organizar cada vez mais, embora nas estatísticas oficiais o país esteja bem. Portanto, acho que ao invés de tanta informação estatística, que é efetivamente importante, é bom que todos nós tenhamos a noção daquilo que o Estado angolano tem estado a fazer ao longo deste tempo. E nesta mensagem em particular, o chefe de Estado procurou até de forma bastante sintética, ainda assim, mesmo nestas 3 horas, mas mesmo assim sintetizando muitas das realizações que houve ao longo dos 50 anos. Mas, portanto, há neste conjunto de dados que foi transmitido, houve esta preocupação de nos enquadrar como é que Angola estava em 1975, no ano do nosso 11, como é que depois estava quando terminou a guerra e como é que estamos hoje. Portanto, acho que para uma primeira abordagem eu ficava por aqui. Obrigado, Rui. Nesta retrospectiva, estas comparações 75, depois de 2002, e depois nos dias de hoje, depois o Presidente acabou por trazer mais dados dos últimos 8 anos, de realizações também. Que percepção podemos ter do Estado da Nação, de uma forma muito geral? Eu acho que se aproveitou o momento para fazer um passeio pela história, né? Para percebermos de onde viemos, onde estamos e também, em alguns aspectos, onde queremos ir. Eu estou alinhado e de acordo com os colegas de painel em relação às críticas que fizeram, e são reiteradas, né? E algumas das quais foram feitas assim subtilmente, né? De facto, nós poderíamos ter um discurso mais condensado, não é, mais condensado, não é? E reconhecemos também, tal como disse o Rui de Castro, que a estatística
ajuda também a nivelar algum conhecimento, né? Na prática, a sensação que temos, tal como das outras vezes, há muita coisa feita, há muita coisa que está a ser feita, e deste percurso histórico ou passagem histórica que também se fez, percebe-se que certamente nós não estamos no mesmo lugar, não é, em que estávamos após a independência, mas e reconheço o esforço, não é, das realizações e as realizações que foram feitas, mas também é certo, e isso sentimos todos os dias, não é, que não estamos ainda onde deveríamos estar neste momento. Há um trabalho de casa ainda por fazer, e a questão é saber se estamos ainda muito longe do local onde deveríamos estar, ou pelo menos onde aspirávamos estar, ou aspiraríamos estar, ou se não, se estamos mais próximos, não é? Mas o que depreendo é que foi feito um voo muito alto, não é, sobre o estado da nação. Deu para depreender que, em alguns aspectos, houve avanços, e que a situação que atravessamos hoje, que todos sentimos, pode não ter a ver, não é? E às vezes acontece, não é? de não se terem tomado ou implementado decisões para fazer face aos desafios que temos, mas mais do que fazer, é preciso consolidar, não é, conquistas e assegurar o melhor rendimento, né, o melhor proveito daquilo que é feito, porque passaram 50 anos, podemos também, e não é possível, ao avaliar o estado da nação, não é possível ou é impossível descurar o longo período de guerra e uma guerra tão acentuada que tivemos, que obviamente comprometeu a realização de objetivos, né? Que temos, né? que temos, ou que se preconizavam materializar. Desta análise também, e não é possível também neste contexto, não é? Depois, ao avaliar quer as realizações, quer a realização das expectativas e dos objetivos, é preciso olhar para os custos e benefícios, né? No final do dia, portanto, realizar tudo isso, para além de, e foi dito, né? As nossas conquistas foram feitas e têm na base sacrifícios. Há pessoas que perderam vidas, houve tanto luto por causa das guerras, mas também nós despendemos muitos recursos, e a questão materiais financeiros, né? E a questão sempre que se coloca, né, ao analisar o discurso e todos os dados, é perceber se tiramos o melhor proveito, né? Se esses recursos foram bem aplicados ou não. Em alguns casos, se houve, certamente há subinvestimento ou sobreinvestimento, não é? Mas, mais do que isto, e claro que há expectativas de que mais detalhe, né? de obter mais detalhe sobre quando se fazem mensagens do género. Mas eu penso que a questão de fundo, e porque já estamos habituados a este modelo de abordagem, que é permitida, ou permissível, né? Admitida pelo tipo de jogo político que temos, né? Eu tenho em crer que se no dia em que o presidente fosse fazer o discurso do Estado da Nação, ou no mesmo dia, ou nos dias a posterior ao discurso do Estado da Nação,
se houvesse se houvessem debates políticos, se houvessem declarações políticas dos outros partidos com assento no Parlamento, eu tenho em crer que certamente no primeiro ano teríamos uma outra abordagem. Por quê? Porque esses aspectos seriam questionados. Além de serem questionados ali em direto, e em algumas geografias, pelo menos é o que acontece aqui próximo na África do Sul, tanto no dia seguinte aquilo se discute de facto o discurso do presidente, não é? E é ali, porque eles são os representantes do povo, que os cidadãos têm conseguem ter, e depois como é a transmissão televisiva também, e por outros meios de comunicação, é possível então equilibrar e perceber em que estado está a nação, porque o estado da nação não decorre apenas de uma perspectiva apenas, né? Aliás, é o que nós estamos aqui a fazer, e o José Guerreiro, na sua carta, deu a entender, não é? E os editoriais, por exemplo, como foi o do Expansão, não é? Que diz que gostaria de estar no país do Estado da Nação, não é? Mas, de facto, o que penso que há para melhorar é este enquadramento, né? E é um caminho que estamos a fazer, porque já houve momentos da nossa história que o Presidente não ia à Assembleia, não prestava contas, não é? É preciso reconhecer que, pronto, já fizemos esse caminho, mas eu acho que ainda devemos dar este passo, não é? Porque senão teremos sempre as mesmas, portanto, o mesmo sentimento, né? Portanto, nós temos que ter uma visão plural do país e todos aqueles que têm assento no Parlamento deveriam ter a possibilidade, obviamente respeitando a hierarquia, não é? Mas o discurso do Estado da Nação deveria ser a base para os demais pronunciamentos. Por outro lado, nós temos, e foi reconhecido que, mesmo no discurso do Estado da Nação, que temos uma população maioritariamente jovem, não é? E eu não acredito que este formato seja muito apelativo para a juventude, né? As pessoas não têm paciência, sobretudo da juventude desta era, né? Portanto, de ouvir, como disse bem o Rui, um discurso à moda Fidel, né? À la Fidel. Eu penso que se tiver em conta o perfil demográfico da o nosso perfil demográfico, que tem sobretudo uma componente muito forte da juventude, é de todo recomendável que se ajuste, porque este discurso está a ser dirigido sobretudo para a juventude, e são eles que têm, essa juventude que tem a responsabilidade de realizar o futuro e dar continuidade ao trabalho que temos. E também, e mesmo nascendo, optou-se por fazer uma passagem pela história. Estamos a celebrar agora 50 anos de independência, e creio que alguns elementos do discurso poderiam ser utilizados ou serem preferidos num outro momento, até para ajudar também, não é? E eu acho que nesse aspecto foi muito rico, até para ajudar a própria juventude, né? A dar uma melhor orientação à juventude deste tempo, que não tem tanto contato com a história, não é? Mas um diálogo ou um colóquio, chamemos o nome depois que for mais adequado, em que o Presidente participasse com a juventude, não é? E que preferisse uma mensagem com este pendor muito histórico, mas com a participação da juventude, e que a juventude tivesse a abordagem de colocar questões. Portanto, não seria um momento de reivindicar, não é? Mas mesmo essa passagem de testemunho, de perceber-se melhor, tanto os contornos, os caminhos, não é? Inerentes à luta que travamos para a independência do país e para realizar alguns objetivos de desenvolvimento econômico e social,
seriam importantes. Portanto, deveria-se aproveitar este momento também para uma aproximação para a juventude com a participação do Presidente da República, sobretudo no momento em que assistimos, não é? Porque percebemos que há sempre opções que se fazem nessas comunicações e creio que ficou evidente que a ideia não era aprofundar tantos desafios, né? Criar alguma onda de otimismo, mas não é possível esquecer os acontecimentos recentes de julho, né? Em que a juventude participou, foi à rua e, portanto, algum mecanismo tem que ser desencadeado para, então, acalmar os ânimos e o espírito da juventude. E o enquadramento histórico desta nossa luta é, de facto, um mecanismo importante que não deve ser delegado, às vezes, para outras, para a liderança da juventude, que muitas vezes não consegue também dialogar e não tem como esclarecer. Ou, como se diz, às vezes não consegue transmitir. Não consegue transmitir. Os atores estão aqui e, portanto, seria portanto, fundamental ter uma abordagem. Exato, em inglês. Para este primeiro momento, vamos fechar este olhar. Ainda a análise vai continuar sobre o discurso sobre o Estado da Nação, tema principal para esta edição do Jornal 7 Dias. Vamos então partir para o intervalo e regressamos daqui a pouco. Jornal 7 Dias. A semana em retrospectiva. A de Baio Vuns, Gustavo da Conceição, José Guerreiro, em inglês, Rui de Castro. Análise e comentário. Jornal 7 Dias. Aqui na LAC. Estamos de volta para a segunda parte do seu Jornal 7 Dias, a semana em retrospectiva. Discurso sobre o Estado da Nação. José Guerreiro, a carta não fecha o olhar sobre o discurso. Há outras questões a serem analisadas e hoje, precisamente, estamos um dia depois, né, da transferência de operações dos voos da TAG do Internacional 4 de Fevereiro em Luanda para o Internacional António Agostinho Neto no Icolibengo. Trazemos aqui este dado porque durante a sua intervenção o Presidente da República também fez menção, por exemplo, o setor dos transportes, os investimentos, os ganhos, e aqui um dado que diz que há um déficit alto de voos intercontinentais por parte da nossa companhia aérea, da TAG. Agora essa transferência de operações também foi anunciada a compra de mais aviões, pelo menos mais de 10 até 2027. Ou seja, há aqui também essa preocupação para vários setores, mas trago aqui essa questão da TAG porque devido a essa, também a transferência de voos que aconteceu também, que é um dos assuntos que marcou a semana. José Guerreiro. Sim. Este déficit, e porque na carta também Sim. a ficção era que os preços da TAG baixassem. Eu acho que um dos setores que mais faz promessas e a gente não vê resultados muito concretos é dos transportes, não é? Com o devido respeito por todos os presentes. Mas eu falo mesmo na TAG, não é? Eu acho que qualquer política, em qualquer governo, em qualquer setor, qual é o objetivo principal? Satisfazer as necessidades da população, não é? O governo trabalha e gera para a melhoria das condições de vida das pessoas. Por isso eu vejo que em alguns setores as prioridades são mesmo invertidas. As prioridades estão mesmo invertidas. Quer dizer, porque eu tenho vindo a falar aqui no programa, quando se fala as estradas, nós não estamos a dar devida atenção às estradas. Gastamos já milhões e milhões de dólares nas estradas. E as estradas, quer nas estradas nacionais, quer as ruas dentro das cidades, não têm o tratamento que deviam ter. Fala-se permanentemente nas vias secundárias, nas vias terciárias, etc. Não há atenção nenhuma para isso. As pessoas continuam, não é? As pessoas continuam, no tempo da chuva, a ter que caminhar sobre lama, sobre lagoas, etc. Os buracos nas estradas são uma constante.
temos falado nisso, não vou repetir. A TAG moderniza a frota em função de quê? Como a empresa está tecnicamente falida, tem preços que não satisfazem já nem os turistas, não vem nenhum, na TAG só anda quem tem dinheiro a sério, ou empresários, nacionais ou estrangeiros, porque o comum cidadão, para viajar na TAG, é muito difícil. Então a estratégia, a estratégia é cada vez mais aviões, a frota elevada, e isso, ao longo dos anos, destes 50 anos, tem vindo a rentabilizar a companhia. Os cidadãos sentem-se confortáveis e podem viajar na TAG em função dos preços que existem, quando o nível de vida cada vez é mais difícil. Os voos de cabinda, ninguém diz nada. Estamos fartos de denunciar a questão dos voos de cabinda, que é uma candonga permanente e atual. Ninguém diz nada. Não é? A ferrovia, não é? Falamos na ferrovia. Eu tenho aqui uns dados que eu vi num sítio. O corredor do Lobito devia ser a grande via de desenvolvimento, não é? Porque sempre se falou que se deveria, ao longo da via, deviam surgir moagens, deviam surgir indústrias e até, digamos, apoiar o surgimento e desenvolvimento de mercados rurais, não é? no interior. Hoje, a partir do Lobito, apenas circula um comboio de passageiros por semana. Um comboio por semana. No tempo colonial, havia cerca de 32 comboios que circulavam diariamente. Hoje, os comboios de mercadorias funcionam de quando em vez. Então, os investimentos que foram feitos ao longo dos 50 anos, na última fase, no caminho de ferro, quais são os ganhos? Nas condições de vida concretas das populações. O aumento da frota da TAG, quais são os ganhos? Vamos levar para mais, conforme foi sugerido, para mais rotas intercontinentais. Quem vai beneficiar dessas rotas intercontinentais? E estou a dizer assim, porque de facto eu chamo preços pornográficos àquilo que a TAG faz, em termos de preços, não é? Já para não falar na questão nacional. Portanto, eu acho que as coisas estão invertidas. Não é? Há muitas coisas que estão invertidas. Na minha carta ficou claro, e aliás, os colegas também referiram a isso, que o discurso, no fundo, é uma colagem de diferentes relatórios dos setores, não é? Havendo inversão, como diz, né, o que é que seria correto? Opa, qual era a lógica? A lógica, por exemplo, na minha ótica, em relação à TAG, era aumentar grandemente a frota de pequenos aviões para as rotas interprovinciais. Abrir a concorrência. Que houvesse companhias, que o mercado privado propiciasse companhias alternativas à TAG para que houvesse concorrência no mercado interno. Mas existiram há alguns anos várias companhias e quase todas elas faliram. Né? Por que será? Sim, mas é a TAG que proíbe a existência. Eu não estou a dizer nada, né? Mas quem manda, né? Ainda bem que quando pego a palavra, esses dados de até 2027, 15 aeronaves, Airbus A220-300, mais 4 Boeing 787-9 Dreamliner para consolidar a frota de longo curso. É por aí que a TAG poderá ser relançada e resolver algumas das questões que têm sido trazidas, pelo menos houve este anúncio durante o discurso também. Eu penso que sim, nós fizemos um grande investimento na construção de aeroportos pelo país. Ok? E esses aeroportos têm que ser explorados. Não é? Em Portugal há uns que quase que não funcionam. Fala-se muito, por exemplo, a construção de aeroportos sempre como Indalatando, Malange. Indalatando de Benguela, que foi construído, da própria cidade. Estamos a fazer aeroportos para quê? Sim, mas nós fizemos esse investimento. Por quê? A questão é a seguinte: como é que nós vamos
rentabilizar esses investimentos sem aviões. Okay? E obviamente que tudo isso tem que estar ligado a uma estratégia, né? Sabemos hoje que no mundo moderno as conexões aéreas são fundamentais, a ligação com o mundo são fundamentais, não é? E eu creio que sim, é uma boa aposta a apoiarmos e fazermos esses investimentos na nossa companhia de bandeira. Obviamente que há pessoas que são de opinião, mas isto é mesmo assim, não é? As pessoas têm opiniões diferentes e as nossas opiniões valem o que valem, não é? Isto é como uma estrada com dois sentidos, não é? Não precisamos colidir, não é? Mas as empresas e países como os nossos, com no estágio de desenvolvimento em que nos encontramos e com dificuldades também, não é, de ligação por terra, não é, têm que ter uma empresa de aviação que funcione, não é, para assegurar a ligação interna e a ligação com o exterior. E isto depois tem efeitos no comércio, tem efeitos no turismo, não é? E até para os investimentos, não é? Um exemplo, em muitos casos, e mesmo aqui internamente, nós queremos promover e desenvolver o nosso território em algumas províncias, não é? A existência de ligações aéreas, porque são mais rápidas, permite que pessoas mesmo que investam em determinadas regiões, mesmo não vivendo naqueles locais, permite que as pessoas naqueles locais, nos diferentes locais, nas diferentes regiões geográficas que compõem o nosso país, tenham acesso a serviços, tenham acesso a bens, não é? Mesmo que não sejam lá produzidos. Sim, mas e tu, por esta tu via estás também... ainda, desculpa interromper, porque acho que, como o tema hoje é único, né? podemos interagir mais, não é? Sim, sim. Mas tu estás ainda no modo de promessas e visões, não é? Eu estou de acordo contigo, absoluto. Assim, os aviões estão aí, eu ainda agora viajei no Airbus, visões com... E superam muito. Estou a falar nas questões internas. Não se consegue viajar a estes preços e com a quantidade de voos para as províncias. Sim, mas são duas coisas diferentes. Então está invertido. Mas não é a compra invertido. dos aviões, é a melhor operacionalização dos aviões. Não, mas tu não vais pôr Boeings Dreamliner ou 787 não sei o quê, Mas não aí foi para Benguela. Nós agora temos os Dash e já se fez uma aposta nesse sentido, melhorou. Até bem pouco tempo... Mas tu achas que os voos que existem hoje interprovinciais... Eu estou a falar dos interprovinciais, porque essa questão do turismo e de dos conexão... intercontinentais. Intercontinentais, isso é outra história que podemos discutir à parte. Sim, sim. Eu estou a falar na importância e necessidade, pelos factos que tu próprio apontaste, da necessidade de dinamizar o comércio, de dinamizar o turismo interno, os empresários que podem investir aqui e ali. Qual é o fluxo de passageiros possível e até e não só de empresários, do próprio cidadão. Ou seja, ir a Benguela a uma atividade de manhã e voltar no final do dia. Claro, mas a questão então, temos voos ir a um Chico. E temos voos suficientes. Isso é que eu estou não a temos dizer. aviões suficientes. Então isso é que eu estou a dizer. Então não temos que investir nos aviões. Mas quais Não aviões? temos aviões Não estamos a investir suficientes. nesses aviões? Acho que a questão de Zé Guerreiro é aqui porque o destaque que se deu são as rotas intercontinentais com aviões. Grandes frotas, para dizermos que somos uma grande companhia disto e daquilo. Isso é inverter o quadro. Não. É inverter o quadro. O que eu acho... Nós temos é que pôr os cidadãos Também. a viajarem quando quiserem, para desenvolver o país. Também. Temos que pôr os empresários que vivem cá, os que venham, a ir para as províncias, sempre que quiserem, que puderem. Eu, amanhã, vou demorar 7 horas para chegar a Benguela. Porque vou de carro, de avião, não sei se vai acontecer, depois falha, depois atrasa, vou de carro. Por 7 horas. Isto desenvolve o quê, Enda? As prioridades estão, de facto, invertidas. Nós vivemos num mundo, né? Há setores da nossa governação que vivem num mundo do parece que. E vamos fazer assim. Para além do que eu já disse, só para terminar, para além do que eu já disse, que sou dos que
acham que a companhia devia ser uma companhia que devia ser privatizada, parte dela, a maioria dela, para além de não concordar com esse tema da companhia de bandeira. Mas isso é a minha opinião já há muito tempo. Mas também isso já foi discutido, portanto, inclusive o Enda trouxe o exemplo da Emirates, que é uma companhia nacional e que tem outro tipo de gestão. Às vezes, na nossa forma de abordar as questões, é que excluímos uma coisa em detrimento da outra. Podem andar a... Podem sim, na prática nós precisamos, não é? Um país como o nosso, que aspira a ser um hub e ser, não é? E aliás temos tudo para ser uma potência económica, não é? Na nossa região, somos a segunda maior economia e temos ambições. Semana passada houve também a reunião de transportes e logística. Né? E um setor da aviação é fundamental para este desidrato. Agora, isto não quer dizer que também não se invista, não é? na questão interna, não é? Não se invista nas ligações internas. E também isso não significa dizer que o mercado está fechado para os privados. Por que que não surgem, não é, operadores privados? Porque há mercado, não é? Ou talvez, não é, se não existirem, por esta razão, né, a falta de maior operadores, sobretudo neste segmento, pode levar a duas causas, né? Podem resultar de pelo menos dois aspectos. Ou porque, de facto, né, na avaliação que fazem, não há mercado suficiente, porque em todo o mundo o setor da aviação é caro, e sobretudo nós que não temos grandes competências ainda na questão de manutenção das aeronaves, reposição de peças, não é? É tudo em moeda externa. E na prática da conversa que tive alguns anos com um dirigente da empresa, porque dói-nos a todos o bolso, não é? Ele diz, tudo que nós gastamos é em moeda externa e nós faturamos em moeda nacional, né? O problema não é, esta é a ideia que foi passada, né? O maior problema não está, o maior problema está na desvalorização do nosso Kwanza, porque os custos em moeda externa não se alterarão muito. Agora, por um lado, é um tema de mercado, em termos, talvez em algumas regiões, concordo, poderá não haver. Porque, então, num país onde há muito desemprego, há uma economia informal muito grande e há uma concentração, muita gente a vir para aqui, quem é que vai suportar esses encargos? Portanto, tecnicamente, os privados não estarão muito interessados em fazer isso. Por outro lado, certamente que haverão temas de regulamentação, porque é um setor muito regulamentado, que têm que ainda ser endereçados, não é? E que, tanto ao longo desses anos, tanto é indiscutível, que têm sido realizadas reformas para tornar o mercado mais apetecível para os operadores privados, mas isso é um caminho. Mas eu acho que tu estás a discutir bem. Tu estás a defender bem. Não, eu não estou a defender. Não estás-me a convencer. Ainda e Rui, vamos também trazer o... Não convencer. O papel não é... O facto é que, pergunta só ao cidadão normal, como é que pode ir para a Lunda, para a Cabinda, para o Mochico, para o Uambo. Então é isso, temos que investir. E sabe a empresa pública com prejuízo, que pelo menos o prejuízo seja em benefício do povo. Sim, mas eu pergunto... Não é ter projetos megalómanos e o povo continua a não poder viajar. Mas como é que se faz isso sem aviões? Porque ao mesmo tempo nós temos que não tem isso, mas criticamos quando o Estado diz que vai investir em aviões. Vamos trazer o Rui também, essa conversa, Rui de Castro. Aviões para frota de longo curso. E quando também temos déficit para as viagens internas, né? E há também essa ideia da promoção do turismo interno e tudo mais, parece um bocadinho como aquela conversa dos hospitais, né? Este investimento grande nas unidades terciárias e depois também reclama-se mais investimento no setor primário, embora também foi dito, sim, pelo Presidente e apresentado os dados também de investimento e até de formação de médicos de medicina interna e médicos de família para atender o setor primário. Um pouco, é assim também como olha para esse investimento em aeronaves para a frota de longo curso?
Bem, eu acho que nós temos, não só neste domínio dos transportes, mas digamos que percorre quase todos, é uma dificuldade em definir prioridades para um determinado momento e em função das disponibilidades financeiras também, não é? Portanto, aqui no campo dos transportes há várias visões e só mesmo aqui já estamos a ouvir duas e agora só saímos do estúdio e ver a quantidade de opiniões que existem. Acontece é que há aquela que é uma realidade, e a primeira realidade é que nós temos um país bastante grande. Temos dificuldades nas vias rodoviárias. Temos enormes dificuldades também na circulação ferroviária, que, do meu ponto de vista, a grande aposta do país até deveria ser na ferrovia. Porque, e como nós até temos disponibilidade ampla em energia elétrica, bom, até teríamos os comboios a circular. E até temos dinheiro para comprar grandes aviões, não é? Exatamente. E, portanto, os certificados bancários podem ser usados para investir na ferrovia. Para investir na ferrovia. E então aí, com conexões para os países vizinhos, do norte a sul, enfim. Mas pronto, isto... Também em relação à ferrovia foi anunciado, e tem-se falado mesmo antes do discurso do Estado da Nação, esta ligação agora Luena-Saurimo. Exatamente. Portanto, quer dizer, temos inclusive aí a menina dos olhos até o corredor do Lobito, não é? Mas pronto, isto só para mencionar que não temos apenas a problemática da aviação civil e particularmente na transportação dentro do país. Ora, nós, e em função daquilo que disse o próprio Presidente na mensagem, a TAG tem neste momento 20 aviões operacionais e tem 12 destinos domésticos, 9 regionais e apenas 4 intercontinentais. Bom, eu não sei quantos Boeing 777 é que temos, parece-me que são 3 ou 4. No caso 787, não, 777, o 777. 787 temos 2 agora, portanto chegou um mais recentemente, e depois virão os outros até 2027, digamos que para esta vertente regional e intercontinental. Agora, tem esta questão que o Zé Guerreiro coloca, e bem, não é? É que o cidadão precisa de viajar, por acaso até temos bons aeroportos. Eu ainda me lembrei, há pouco estava a ouvir os colegas a dissertar, lembrei-me que até temos um aeroporto inaugurado no Luau. E parece-me que só aterrou lá uma vez um avião. Para a inauguração. Sim. No IGE, no Coisa Norte é a mesma coisa. Portanto, quer dizer, é a tal questão da planificação e da prioridade e das opções, de algumas opções. Temos agora o nosso António diamante Agostinho Neto, que, bom, começou ontem a TAG com os voos intercontinentais também, não é? E esperemos que corra tudo bem e que, de facto, há também aí muita discussão. Portanto, nós somos um povo de muita discussão, tudo serve para discutir. E, portanto, exatamente, ainda bem. Quando dessa discussão, depois sai luz para boas prioridades. Não é? Tem saído, não é? Boas prioridades. Não tem saído. Pois. Portanto, é que, de facto, nós, para além destes citados aeroportos que estão inoperacionais, ainda vamos construir mais 2 nas 2 novas capitais de província, portanto, Cazombo e em Mavinga. Não sei se não serão mais 2 para se juntarem ao leque daqueles que pouco movimento têm
para além dos cabritos que vão passando ao longo do dia ali pela pista, não é? Mas pronto, vamos admitir que com o decorrer, com a dinâmica, porque tudo isto tem muito a ver com a dinâmica também da economia e portanto, há passos que têm que ser dados aí. Nós, de facto, estamos num momento de alguma retração e as opções têm até sido mais pela via rodoviária, com aquelas dificuldades que aqui no programa já falamos, que são as questões as famosas questões do país real, que o Zé Guerreiro, como circula bastante e é bom, não é? Vai-nos trazendo este feedback de como é que as coisas estão. Felizmente, eu recentemente também fiz uma viagem para o centro do país, o Adebayo outra, o Enda outra, enfim, quer dizer, felizmente também temos sentido como é que estão as nossas rodovias e portanto, o estado de alguma degradação, a qualidade das obras, porque há quem diga que um dos graves problemas das nossas estradas de estarem a deteriorar-se rapidamente é que não se coloca a quantidade de subbase que deveria ter, e esta é que suporta a carga e sobretudo dos grandes caminhões que passam, e portanto temos a questão das pontes e temos outros, mas quer dizer, então aqui um problema de manutenção este que também percorre os grandes hospitais que são construídos, as escolas que são construídas, os barcos que são comprados, tudo isto. Então, estás a falar dos catamarãs. Os catamarãs também serviam para... Estou a falar também dos catamarãs. Estou a falar dos tratores que foram comprados pelo Ministério da Agricultura, foi colocada aqui uma fábrica de tratores. E se nós dermos o balanço, mais de metade destes tratores estão pura e simplesmente encostados ao lado. E, portanto, é um tema de prioridades também. Pois, não, quer dizer... Eu acho que a questão não é esta. Não, quer dizer, eu digo, quer dizer, que temos... Eu referi-me aqui à questão da manutenção, né? Da manutenção, porque ao me referir à questão da dificuldade da manutenção das estradas, também temos a gestão, exatamente. O tema é gestão. Claro, na prática, claro, o que eu vejo gestão é que prioridade. Um dos aspectos poderá ser de prioridades, não vamos descurar, não é? É natural que sim. Mas, como referi quando estávamos a falar do discurso, nós temos uma dificuldade de consolidar as coisas. É que parece que tudo o que fazemos depois não funciona. Está a ver? Esse é o grande problema, às vezes discutir porquê que isso acontece. Sim, não é? Mas isso depois são outros fatores, desde a qualidade das equipas, a remuneração das pessoas. Porque é que são nomeadas algumas delas? Sim, há muitos fatores à volta disso. Acho que a questão de gestão é importante. Porque senão um dia vamos dizer que pronto, o país não precisa de fazer nada, né? Porque tudo que, na prática, que vejo no espaço público, quando discutimos esses aspectos, tudo é um problema. Se faz é problema, se não faz também é problema. Eu acho que não é por aí. Não é? Nós temos Mas que acontece tentar... isso ou não? Não estou a perceber. O que é que acontece? Estou a perguntar se quando se faz alguma coisa até mal feita ou que não se faz, também acontece. Acontece ser mal feito e acontece não se fazer? Também acontece, mas em cada momento, não é? Eu não posso fazer, não é? Administrar, isso é como dar uma medicação, não é? Eu não posso administrar um medicamento que é para crianças a um adulto e vice-versa, né? Eu tenho que ir à procura, né? E neste caso concreto, se estivermos a falar da TAG, dos transportes ferroviários, por exemplo, e não estou a falar deste tempo, logo a seguir o término, não é? da guerra, portanto, o Gabinete de Reconstrução Nacional, que estava dirigido, nós fizemos, o país fez um grande investimento. Era um canteiro de obras. Nas ferrovias. E agora nós estamos aqui a dizer que o Estado... que nós não fizemos investimentos. Nós fizemos. Agora, a questão é perguntar, por que nós não estamos a tirar melhor proveito desses investimentos? Não é? Nós advogamos, e aqui
que o Cota Zé Guerreiro, não é, em relação à TAG e a outras empresas, advoga a privatização. E para mim o paradoxo é o seguinte: como é que é possível em alguns domínios, aqui na nossa terra, não é? Somos nós, angolanos, setor público ou setor privado, a realizar uma atividade, não funciona. Damos a um estrangeiro, funciona. Aqui no mesmo país, com os mesmos clientes. Portanto, o problema é mais do que isso. Dá para fazer pensar. Sim, eu acho que é por ali que nós devemos... Agora nós fazemos um grande... Já ultrapassamos isso. Por exemplo, nós fizemos um grande investimento no novo aeroporto. Não é? Esta administração encontrou o bebê e decidiu avançar. Já ultrapassamos se devia ou não. Sim. É uma realidade. E agora vamos dizer que não precisamos de aviões, que não faz sentido ter aviões. Mas estamos a começar por cima. Mas estamos a construir o país por cima. Está bem, eu concordo. Portanto, por cima. E porquê é que se constrói por cima? O problema está aí. O problema, de facto, ainda é assim. Eu acho que o problema mais geral é um problema de sistema político, de gestão do país. Claro. Aí, então nós andamos aqui à volta de alguns assuntos que têm a ver, de facto, com corrupção, incompetência, nomeação de pessoas sem mérito, sem capacidade, falta de diálogo, todo um esquema de derivados do monolitismo e do centralismo democrático que se mantém, falta de diálogo. E disseste uma coisa muito importante, por exemplo, muito importante no princípio, foi a questão da forma como o discurso da nação é tido. Né? De facto, chega o nosso presidente, discute 3 horas e acabou. Os da bancada do MPLA batem palmas de pé, os outros não batem palmas, depois acabou. Não se discute o país. Discute-se um relatório e tu disseste muito bem. Noutros países, onde de facto há uma verdadeira democracia, nós aqui ainda estamos à procura do Estado Democrático de Direito, é o que se diz, não é? Ou já somos? Não sei se já somos. Já somos. Já somos. Temos a justiça que temos. Temos a justiça que temos. Temos máquinas no sistema judicial todos os dias, não é? Agora eu ouvi uma semana bem, o discurso do ex-presidente Rui Figueira, discurso muito importante que eu achei que pôs o dedo na ferida sobre o sistema judicial. Problemas permanentes do sistema judicial. A luta contra a corrupção, ninguém se entende porque é a corporação de ativos, resolve onde é que estão os ativos, a Suíça não coisa, pessoas que estão presas não deviam estar presas, juízes a serem beneficiados. O próprio disse o doutor Rui Figueira, de esquemas e não sei o quê. Quer dizer, estamos mal em muitos setores. Sim. Então, isto tem a ver. E se houvesse de facto um Parlamento que discutisse os problemas, eu não vou dizer a sério, senão posso ser acusado de estar a dizer, não é a sério. Nós temos que ter uma forma diferente de discutir os nossos problemas. E este sistema político não ajuda. E daqui vem tudo daí para baixo. Nós vamos ter agora que fechar mais este meritocracia é muito importante. A gestão, as equipes, tudo isso vem debaixo desta monolitismo de bajulação, não é? E de subserviência de toda a administração pública e não só. Exato, Zé Guerreiro. Vamos ter agora que fechar mais este capítulo, esta segunda parte. Continuamos aqui no pós-discurso sobre o Estado da Nação, avaliar e a trazer também alguns dos temas levantados pelo Presidente da República. É verdade que não podemos olhar a todos detalhadamente, mas trouxemos aqui esta parte da operacionalização da TAG, essa transferência para o novo aeroporto e também a aquisição de novas aeronaves até 2027 para a frota de longo curso. Partimos então para o segundo intervalo e estamos de volta daqui a pouco. Jornal 7 Dia. A semana em retrospectiva. Adebayo Vuns, Gustavo da Conceição, José Guerreiro, em inglês, Rui de Castro. Análise e comentário. Jornal 7 Dias. Aqui na LAC. Estamos de regresso para a terceira parte do seu Jornal 7 Dias. O discurso sobre o Estado da Nação, o tema principal para esta edição. A olhar para a última parte do discurso, para alguns aquela parte de maior destaque, há quem diga que não foi a parte escrita, foi a parte da própria inspiração
do Presidente da República, mas aqui os aspectos da reconciliação nacional, dos 50 anos de paz, de mais união entre os angolanos, e depois um anúncio da outorga da medalha de 50 anos de independência nacional aos signatários do Acordo de Alvor. Mas há aqui um detalhe, e porque há muita polémica e fala-se muito na relação do Presidente da República João Lourenço com o ex-presidente José Eduardo dos Santos. Antes mesmo deste anúncio, quando falava de paz, de reconciliação, o Presidente da República fez menção a uma passagem do discurso de José Eduardo dos Santos no dia 3 de abril de 2002, antes do dia 4 da assinatura do Acordo de Paz, e que também acabou por ser o primeiro momento de grande ovação. Rui, também começa por aí esta coisa da reconciliação e da união e desta mensagem positiva que é necessária entre os angolanos, né? Também a desmistificar um bocadinho o que se vai dizendo, né? E trouxe esta citação de Eduardo dos Santos no seu discurso. Bom, eu creio que este terá sido um dos momentos mais elevados e talvez mais brilhantes até do conjunto de intervenções que o Presidente tem feito, não é? Porque muito por causa do contexto político, não é? Por causa de toda a nossa história, que foram 50 anos, mas 50 anos de verdadeiro sofrimento, que as novas gerações não conhecem, portanto não as viveram, mas quem, como nós, por exemplo, teve esta possibilidade e este orgulho até de também termos assistido, participado, contribuído, foram momentos de facto bastante dramáticos e toda essa carga acabou inclusive por se refletir no semblante do próprio Presidente quando ele até se emocionou, não é? Porque efetivamente ele estava ali a sentir tudo aquilo por que se passou e eventualmente até a pressão que ele próprio terá sentido de algumas alas não concordantes com aquilo que ele iria anunciar e que acabou por anunciar. Um dia antes houve a reunião do Comitê de Honra do MPLA, né? Do Conselho de Honra. Conselho de Honra dos mais velhos. Esse foi mas mais... os que fazem confusão não são os mais velhos. Vocês são uma parte. Esse foi mais um dos indicadores de que algo de diferente e importante seria anunciado em breve, no caso no dia a seguir, não é? Mas quer dizer, para muitas pessoas isto foi de certo modo novidade, mas ainda bem que o Zé Guerreiro tocou já neste assunto. É que felizmente para nós aqui neste programa ainda estavam os deputados a discutir a lei e nós já defendíamos aqui que os 3 signatários do Acordo do Alvor tinham que receber uma medalha. Aliás, o Zé e o Rui, quer dizer que o Enda e o Baio não, mas pelo menos o Zé e o Rui tocavam muito nisso, inclusive o Rui defendia uma medalha única e tudo. Exatamente. Todos nós defendemos que os 3 signatários do Acordo deveriam ser homenageados. Exatamente. Portanto, quer dizer, ora... Para um presidente que já tinha tomado, digamos que, ou aceito, ou aconselhado, enfim, que as ossadas de Jonas Savimbi fossem entregues à família, que se criassem condições para serem enterradas onde a família quisesse, e assim foi,
e numa localidade, acho que é Lopitanga. Lopitanga, exatamente. Depois foi a criação da Fundação Jonas Savimbi. Bom, enfim, há aqui uma série de sinais de que tudo isto fazia parte, até porque antes já tinha havido o pedido de desculpas à nação pelos efeitos da guerra e as mortes que houve. Criou-se uma comissão, a Civicop, cujo lema tem a ver com perdoar, acho que há aqui perdoar para vencer, uma coisa assim. Portanto, quando começou esta discussão levantada no Parlamento, onde a luta política está sempre em efervescência, não é? E então, em momento algum se ouviu, de parte do presidente ou dos seus auxiliares, que seria medalhado ou condecorado o A e não o B. Isto nunca se ouviu. E a própria lei, e mais, eu lembro-me inclusive de uma deputada que estava a coordenar uma comissão onde esteve o assunto a ser discutido, que chamou a atenção dos deputados que ali apenas estava a aprovar a lei e que competia ao Presidente da República definir quem seriam os cidadãos que iriam ser contemplados com estas 3 medalhas. Sim, os critérios. Exato, quais eram os critérios, portanto. Ora bem. A lei não proibia. Exatamente. A lei não impedia. A lei, não portanto, impedia. E mesmo a agora... classe política que se dividiu. Exatamente. E mesmo agora, depois do anúncio, já há vozes também a dizer que agora vai ter que se alterar a lei. Mas também o anúncio não define que categoria ou que classe de medalha, não é? Isso é da competência do Presidente. Sim. O Presidente anunciou que vão ser condecorados os signatários do Acordo do Alvor. E não fere a lei, isso está na lei. A lei permite isso. Parece mais uma vez ser óbvio, não é? Que se alguém merece receber a medalha de honra dos 50 anos da independência, são mesmo os signatários do Acordo do Alvor. Acho que isto é mais do que normal. Isso aqui um detalhe, só para partilhar essa informação, o Rui, também o Zé, o Andy, ouvintes, que diz que, por exemplo, a lei 2/25 diz no seu artigo número 2, ou no artigo 3, no número 2, que a medalha da classe de honra é atribuída a chefes de Estado e chefes de governo, bem como a outros autodignatários nacionais ou estrangeiros que tenham contribuído de modo especialmente relevante para a independência de Angola, para o alcance da paz e para o seu desenvolvimento nacional. E aqui está esse detalhe, para a independência de Angola. Então, abrange. Portanto, estão aí os altos dignitários nacionais. Portanto, estão aí. Estão 3 que assinaram e tem os 2 portugueses que também assinaram. Portanto, isso aí já no âmbito dos estrangeiros, não é? Ora bem, agora, portanto, este foi efetivamente um momento de elevação na mensagem que o Presidente dirigiu e da forma como a encerrou, que nos deve, mais uma vez, servir para refletirmos sobre o que efetivamente é importante. E o que é importante é ser angolano. O importante não é ser partidário ou ser militante deste ou daquele partido. Porque começa logo aí uma das fortes divergências, e há pouco ainda estávamos a assistir aqui mesmo nesta nossa conversa, que muitas destas discussões têm um pendor partidário. Porque se os deputados
os deputados no Parlamento se despissem das suas vestes partidárias, assumissem a camisola da Angola para discutir transportes, saúde, educação, agricultura, talvez o país tivesse progredido muito mais do que aquilo que está a fazer. Por quê? Porque muitas das discussões no Parlamento, técnicas, acabam por se perder porque quem deu aquela opinião técnica foi de um partido da oposição. E, portanto, e se vem uma proposta da bancada da situação, como costumam dizer, pronto, pejorativamente, não é? Também aquela proposta já não serve porque se calhar já vai servir mais uma vez o vosso interesse. Portanto, este foi mais um alerta e que nos deverá levar a perceber melhor que, de facto, nós temos muitas responsabilidades enquanto país. Cada um ao seu nível deve pensar que celebrar os 50 anos é efetivamente pensar mais Angola, pensar nas prioridades da larga maioria das pessoas que estão mais necessitadas, e é para aí que devem ser desviados ou canalizados os investimentos e a nossa riqueza para que, de facto, a curto prazo, nós possamos ter melhores e maiores melhorias. Fechava aqui, só com a questão de que o líder da UNITA, no final, voltou a bater, erradamente do meu ponto de vista, na mesma tecla de não estar de acordo com aquela posição do Presidente da República, porque derivava de uma palavra que tinha sido lida e que estava na penúltima página, que é a palavra perdão. E então esta palavra perdão, nós só nos agarramos para justificar posições injustificáveis. É que José Silva começou este tema referindo a uma citação do falecido presidente José Eduardo dos Santos, quando ele dizia que quem ama verdadeiramente a paz tem de saber perdoar e reconciliar-se com o seu próximo. Esta foi a citação que o Presidente fez. E no seguimento, o Presidente disse: é neste quadro, no espírito do perdão, da paz e da reconciliação nacional, da unidade da nação, que vamos estender o reconhecimento nacional aos signatários dos Acordos do Alvor, atribuindo a todos eles a medalha comemorativa. Ora, o líder da UNITA se percebeu bem. Esta questão do perdão vem daquela magnanimidade que já se tinha falado do discurso do presidente José Eduardo dos Santos. E se houve perdão, de acordo com estas palavras, perdão não foi só para um, foi perdão para todos os signatários. Isto pegando à letra aquilo que foi dito. Portanto, acho que não há que segurar em algo que já pertence ao passado. É efetivamente seguirmos em frente e celebrarmos os 50 anos como angolanos todos nós. Zé Guerreiro, o anúncio afinal, quando se esperava que iria resolver uma polémica, que se reclamava a atribuição de medalhas a Olden Roberto e a Jonas Savimbi,
acaba por abrir aqui um problema. Embora que da parte da FNLA o presidente Nimi Simbe a valorizar o reconhecimento, a atribuição da medalha, mas já da UNITA levanta aqui primeiro a questão da evocação do perdão, que enquanto, digamos assim, personalidades que lutaram pela independência nacional, nesse contexto não deveria ser evocado o perdão. E também a questão que já foi aqui dita pelo José Guerreiro, de facto, de depois o anúncio ser aplaudido por uma classe que anteriormente contestava ou não aceitava que Jonas Savimbi e Holden Roberto fossem condecorados. Sim, mas esse cinismo de parte de alguns nossos políticos e essa hipocrisia de parte de alguns nossos políticos a gente já conhece. Também tem 50 anos, não é? O cinismo e a hipocrisia de alguns dos nossos políticos também têm 50 anos. Portanto, mas diz que a política às vezes é incoerente, não é? Isso é, eu não acho que seja incoerente. A má política é, agora, os políticos querem de facto resolver os problemas das pessoas e estejam engajados de um espírito. Não tem que ser mentiroso, não tem que ser hipócrita, não tem que ser... Não é? Portanto, esse é um outro ponto que eu não queria voltar a focar, já o foquei anteriormente. Mas era mais essa questão do facto da UNITA reclamar ter sido invocado perdão. Eu acho que nós também não devemos focar muito nesse aspecto. Acho que devemos focar mais nos aspectos principais daquilo que o Rui de Castro referiu e que eu subscrevo e dou os parabéns. O Rui de Castro foi muito certo naquilo que disse sobre a questão da reconciliação e da inclusão. Esta parte do líder da UNITA parece-me uma má interpretação, propositada ou não, de uma coisa que não tem nada a ver. Né? Foi lida uma citação, em que inclui essas palavras, e até foi com esse perdão que se fez depois da morte, depois do processo de paz, que se reintegrou na sociedade toda uma série de pessoas. O presidente da UNITA, né? O presidente depois fez uma citação, fez uma citação apelando a uma questão histórica, né? Para dizer que, portanto, não acho que seja um problema de má interpretação do líder da UNITA. Acho que nós devemos todos focar na importância do ato do Sr. Presidente da República, que vai na sequência daquilo que nós temos dito aqui. O país precisa de muitas coisas, e falámos aqui na questão do sistema político, falámos aqui na questão da gestão, falámos aqui na questão de pôr as pessoas a discutir a sério o problema no Parlamento, como disse o Enda. Né? Falamos aqui na questão do sistema de justiça, da reforma do sistema de justiça, da reforma do Estado, e também temos que falar uma das coisas principais, precisamente, é da reconciliação, de facto, da inclusão. É que pensamos como angolanos, todos, e aí não é só o militante do MPLA que tem que ter acesso ao crédito no banco. Não é? Não é só o militante do MPLA que tem que ter com um bilhetinho, vai na administração municipal e consegue o terreno. Não é? Nós temos que entender o sistema burocrático administrativo do país tem que funcionar para os angolanos. Isto tem a ver com o sistema político. Isso é evidente. Se o primeiro secretário do MPLA também é o governador municipal, o primeiro secretário provincial também é o governador provincial. Quer dizer, isto tudo tem que mudar para que esta inclusão, esta reconciliação que o presidente João Lourenço referiu e muito bem, foi o ponto alto do seu discurso, tem que haver por trás uma confiança, porque as pessoas não têm confiança umas com as outras. Não é? Se vais ao banco buscar dinheiro, temos que distribuir também dinheiro, envelopes, projetos ou possibilidades de crédito a outras pessoas que não sejam do MPLA, outros cidadãos, inclusive sem partido. Se a pessoa sentir que só tem possibilidades de se ingrar na vida por ser do partido da situação, como disse o Rui de Castro, eu vou afastar toda a gente do meu lado, da FNLA, da UNITA, do PRS, do Prajá, eu vou afastar tudo, porque estou a seguir o meu caminho para o banco, tem que ser do MPLA, tem que ser do CAP. Então tudo isto tem que alterar. Enquanto isto não alterar, vai ser difícil difícil colocar em prática as sábias decisões sobre o Presidente da República no quadro exatamente da reconciliação e também do perdão no passado do MPLA em relação ao que foram seus inimigos e adversários. Há ainda muito que fazer neste quadro. Exato, Enda. Olhar para esta questão do discurso, do anúncio da atribuição das medalhas, e tal como disse aqui, deixa-me aqui fazer esta referência, sim, foi uma opinião de todos os presentes aqui, dos nossos comentadores, que devia-se sim atribuir a medalha aos signatários dos acordos de Alvor. E eu ainda lembro, numa das passagens, perguntava se o MPLA ou alguns militantes estariam preparados para
aceitar, não é, que este reconhecimento. Mas hoje, no âmbito deste processo de reconciliação nacional, é preciso que isto aconteça. Sim, eu na altura disse, eu desejava que os militantes do MPLA estivessem preparados. E acho que o Presidente da República, que representa todos os angolanos, teve bem. Foi uma boa jogada. Na altura também disse que não se deveria, portanto era importante porque na altura discutimos os critérios, que não devíamos colocar o país em suspense, não é? Portanto, foi bom, foi em linha com as minhas expectativas e penso que é um assunto, é um aspecto importante para consolidar a reconciliação. Portanto, nós já tivemos nacional, né, que se impõe que é o substrato para tudo aquilo que nós precisamos. Né? Nós já temos notícia, não temos notícia não, nós sabemos exatamente que a guerra não é o bom caminho. Já tivemos divididos durante muito tempo. Foi preciso travar uma longa guerra e chegar e na altura também disse que, portanto, compreendia por que razão muitos dos militantes e pessoas, não, mesmo cidadãos, não estariam talvez de acordo, porque Savimbi teve que morrer em combate. Né? Portanto, a coincidência, a paz coincide com a morte do Savimbi, não é? E temos que compreender isso. Né? Portanto, há ainda muitas feridas da guerra, mas nós temos que pensar o país, não é? Para ter uma perspectiva de futuro melhor para o nosso país. Não é? E não... Portanto, já tivemos uma guerra que eu acho que nós caímos numa armadilha. Né? Portanto, fomos, passo a expressão, praticamente divididos e utilizados, portanto, no âmbito da Guerra Fria. Portanto, nós tivemos uma independência, como todos sabemos, não é? E na prática, nós, com esse caminho todo que já percorremos, temos que estar atentos também que, certamente, há gente que não está interessada que estejamos unidos. Não é? Que o país não esteja unido para conseguir, então, materializar ou tirar melhor proveito de todo o potencial que tem. E o gesto do Sr. Presidente da República é de se aplaudir. Penso que o gesto, portanto, ouvindo aqui, eu por acaso não ouvia o pronunciamento do Presidente da UNITA, mas se teve um pronunciamento nesta, tanto como foi aqui dito, eu acho que não é bom para um partido com a história que a UNITA tem. Foi inclusive um exclusivo da LAC. Não pode ser. Não pode ser, porque eu acho que nós esperamos uma postura, tanto maior maturidade, porque temos noção, tanto parece que ser uma coisa pequena, né? Mas o país, durante esse tempo todo, teve praticamente dividido, né? E acho que foi um grande alívio, não é? E eu acho que esses pronunciamentos não ajudam, né? Não podemos recuar. E são as críticas que às vezes também fazemos em relação tanto aos políticos, né, de um lado e do outro, não é? Porque quando se colocam essas questões, há um peso e uma responsabilidade maior do partido da situação. Mas temos que admitir que os opositores, o tipo de política que se faz na oposição é também importante e determinante para o comportamento dos políticos da situação, não é? E, portanto, era de se esperar, não é? Um outro pronunciamento, não é? Do líder da oposição. Temos que capitalizar isso, porque isso nos une. Os temas da lei, se diz, se não diz, para mim, o que importa neste momento, é um tema político e, portanto, se há uma lei que diz que não deve, politicamente temos que alterar. Eu não sei, não diz a lei, não diz. Mas eu penso que é um caminho importante para consolidar todo o esforço de reconciliação nacional que ainda temos que fazer.
na cena dos que os meus colegas já disseram, nós temos que ultrapassar, de facto, evoluir para um estágio em que, de facto, os partidos estejam no coração e que só aqueles que estejam a fazer política ativa, não é? Sim, estejam identificados e tenham um mandato, né? E sobretudo os que estão no Parlamento, têm um mandato do povo, né? Através dos seus partidos, representá-los, né? Nós, na discussão anterior, quando falávamos sobre os temas de transporte, os temas da economia, e referi-me que o curioso era que aqui, não é, quase tudo não funcionava, não é? E descuramos que às vezes há também, não falamos na altura, que há temas relacionados a sabotagens. Sim, não é? porque às vezes, em alguns casos, até há pessoas competentes em determinadas áreas. Não basta ser tecnicamente competente, depende dos interesses que as pessoas têm, não é? E, de facto, portanto, nós somos, e acumulamos 50 anos, estamos politicamente independentes, mas sabemos que economicamente ainda é um caminho muito longo a percorrer. E que o mundo, tal como evoluiu naquela altura, e levou... Portanto, por que os processos de colonização levaram tanto tempo? Né? Levaram muito tempo, foi preciso fazer uma guerra. Mas no mundo de hoje já não é admissível, já na altura já não era admissível, não é? Houve muita pressão, mas certamente que as diferentes potências coloniais na altura, que hoje são potências económicas, têm outras formas mais subtis de nos manter sob o seu controle. Portanto, de facto, nós andamos aqui, somos sim independentes, isso não é a realidade de Angola, é a realidade de todos os povos africanos. E é preciso que as novas lideranças políticas, ou as atuais, despertem também, tenham consciência disso, né? Que ainda há um caminho grande a percorrer em termos da nossa independência e autonomia econômica. E, tanto, estarmos divididos e retalhados assim como estamos, não vai ajudar, favorece, entre aspas, não é? O inimigo comum que temos, não é? Então, estas e outras ações no domínio da reconciliação nacional são importantes para que tenhamos uma outra realidade, porque nós esquecemos de depois olhar, que é o que depois, contrariamente do que acontece em outras geografias, não é? Portanto, vemos que a luta deles está em terem uma posição no mundo, um papel, não é? Ou um espaço, têm aspirações mais hegemônicas, não é? E nós ainda não estamos neste patamar, não é? Nós, às vezes, os nossos discursos são de vitimização, né? Tanto as guerras, fomos colonizados, sim, outros povos também que sofreram muito e foram colonizados, também tiveram guerras, mas pós-guerra disseram, como povo, nós nunca mais vamos ser colonizados, como povo temos que ter uma palavra a dizer no mundo e temos que ser respeitados. E este respeito que nós devemos almejar transcende os partidos políticos, né? Portanto, Angola tem que ser, para além como o Neto referiu-se, né? Na Namíbia, no Zimbábue, na África do Sul, está a continuação da nota dupla. Naquele contexto fazia sentido e nós ajudamos a conquistar, mas Angola hoje tem que ter um papel mais importante e relevante no mundo. E isto requer a colaboração de todos e é uma luta que todos, né, todas aquelas pessoas e todos aqueles partidos, e porque estamos em democracia, que algum dia assumirem o poder neste país, devem aspirar. Portanto, não devemos estar numa situação 50 anos depois em que temos uma onda muito elevada de imigrantes. Portanto, temos a independência 50 anos depois, a nossa juventude está a emigrar à procura de melhores condições de vida. 50 anos depois temos uma situação
em que a maior parte das nossas elites tem dupla nacionalidade, está à procura de melhor proteção, uma situação em que as pessoas que mais ganham aqui neste país, em vez de investirem no país, realizarem indústria, né, implementarem indústrias, têm dinheiro lá fora, como eu digo, né, tanto a capital econômica parece que não coincide com a capital política, e estamos a assistir, e isso não é xenofobia, mas é uma questão de observação, ver outros estrangeiros, irmãos nossos africanos, que se estão a realizar aqui, que se estão a fazer e que estão a... Por um lado, temos angolanos, portanto, com descrédito total na nossa realidade e situação, e temos estrangeiros que olham para Angola como Eldorado. Com Eldorado, oportunidade, e que estão a erguer-se aqui, a criar fortunas aqui. Portanto, isto vai depois também comprometer o futuro, né? Porque as populações autóctones sempre reclamam e não vamos chegar... Portanto, temos que evitar e assegurar que hajam equilíbrios para que daqui a mais tempo, né? Algum tempo, mais 50 anos, não teremos mais guerra entre a UNITA e o MPLA como houve, precisa ter guerra entre angolanos, não é? Vamos assim, entre aspas, de origem, não é? E depois, ou porque essas pessoas estão aqui, vão ter o seu direito, vivem aqui, casam com as nossas irmãs, mas estamos a ver acontecer que o que pode acontecer à elite política e econômica, sobretudo econômica, não é? Futura, pode não coincidir com os povos autóctones de Angola. Isso necessariamente traz guerra. Obrigado, Andy Inglês, por este olhar um pouco para o futuro, o presente e o futuro do país, que queremos para Angola e o pensar mais Angola, isto também neste quadro da reconciliação, da união, e porque estamos na senda dos 50 anos de independência nacional, com certeza que é uma abordagem que vamos trazer mais aqui no Jornal 7 Dias. Estamos a caminho do mês de novembro e do 11 de novembro. Zé Guerreiro, estamos a encerrar, é o momento para os recados. Há recados, ou pelo menos, para além da carta, há mais recados para esta edição. Sim, a carta é um recado, não é? Bom, eu como tenho feito em programas anteriores, eu volto a apresentar aquilo que eu chamo casos insólitos e repugnantes de violência doméstica e familiar. E faço para dar visibilidade a estes atos condenáveis que ainda são cometidos no nosso país, no sentido de pormos a mão na consciência sobre a sociedade que estamos a construir e para incentivar medidas fortes das autoridades. São 3 casos. Tenho apresentado por semana 3. O Daniel, um menino de cerca de 8 anos, que vive no bairro Capalanca, em Viana, viu as suas 2 mãos queimadas pelo próprio pai por alegadamente ter tirado da panela uma colher de feijão. Porque, segundo relatou o próprio menino, tinha fome. No IJ, foi detido um jovem de 24 anos por ter abusado sexualmente de uma menina de 4 anos. No Bié, um cidadão de cerca de 30 anos já foi detido por ter assassinado o seu cunhado por causa de 20.000 kwanzas. Passando para os recados propriamente ditos, tomamos conhecimento de preços de serviços que estão ligados ao novo aeroporto de António Agostinho Neto. O parque para as viaturas vai de cerca de 800 kwanzas por meia hora até 20.000 por 24 horas. E o hotel que está projetado, o quarto mais barato, é de cerca de 120.000 kwanzas. Esperemos que surjam também pensões e hospedarias para 90% dos passageiros que não são assim tão ricos. E esperemos também que os azulinhos e outros destaques informais também possam ir passando pelo aeroporto. O cidadão normal não vai poder aguardar as suas famílias e amigos no parque tarifado com esses preços. O último recado, que não é um recado, é uma saudação. Naturalmente eu tinha que saudar todos os responsáveis e colaboradores da TPA pela passagem do seu 50º aniversário no passado sábado. Um percurso de avanço e recuos, também de alguns equívocos,
mas sobretudo um caminho partilhado com muito amor e profissionalismo por centenas e centenas de trabalhadores da TPA nestes 50 anos. Um abraço para todos na TPA. E também saudar, antes de passarmos ao recado do Rui, o Zé Guerreiro e o Rui de Castro, também figuras ligadas à história da televisão pública de Angola, a TPA, que assinalou 50 anos e que também foi reconhecido o vosso papel, a vossa participação naquilo que é hoje a televisão pública de Angola. Rui de Castro, recados. Bem, eu queria começar com uma situação que ocorreu na província do Bié. Portanto, chegaram as chuvas e tem sempre a parte boa e a parte menos boa. E na menos boa é que, por causa de descargas elétricas, faleceram 7 pessoas e um igual número, portanto 7 feridos nos municípios do Andulo e do Xinguar. Há uma semana, no município sede do Cuito, já haviam perecido mais 2 cidadãos. Portanto, acho que as autoridades competentes, quer das administrações, quer eventualmente do Ministério da Saúde ou da Energia, deverão ver de que formas poderá ajudar para que situações deste género sejam pelo menos reduzidas. Depois tinha um outro dado que não é muito simpático e que foi apresentado na mídia deste final de semana. É que Angola piorou a sua posição no índice global da fome ao passar para o lugar 111 em 123 países. De acordo com esse estudo, 48% das crianças angolanas sofrem de atraso no crescimento por má alimentação. Somos o pior país lusófono e esta posição deveu-se, sobretudo, ao fator desnutrição infantil, que acabou por ser determinante para inverter aquele que estava a ser o progresso que se vinha registando nesta melhoria. Por último, e aproveitando também já a onda da paz e a reconciliação, conforme nós nos apercebemos ao longo deste processo das condecorações, saiu uma medida que determinava que todas as pessoas que tivessem sido escolhidas para serem condecoradas, que não comparecessem à cerimónia e que não apresentassem justificação aceitável, que no prazo, creio que de um mês, perdiam o direito a essas condecorações. Bom, então a minha sugestão é que no âmbito deste perdão e desta reconciliação, que esta medida fosse retirada e que, mesmo que estas pessoas que não receberam surjam agora numa cerimónia com a mesma dignidade e a presença do Presidente da República, mas que pelo menos tivessem direito à sua medalha, porque pelo menos terão algo para mostrar aos seus filhos e netos e bisnetos daqui a alguns anos. Obrigado, Zé Guerreiro. Obrigado, Rui de Castro. Este perdão
sugerido aqui, em inglês. Vamos ficar com recados. Não tenho recados, não tenho recados para essa semana. Nem da cultura, não. Até o em inglês tive. Eu estive ausente durante 2 semanas e ainda não tive. Não quero inventar recados. Portanto, espero que a partir da próxima semana tenha mais recados. E como a aterragem dele ainda não foi no Agostinho Neto, se tivesse sido, talvez já houvesse um. Olha, mas vim no Airbus com um serviço muito bom. Obrigado, Endo Inglês. Obrigado também ao Zé Guerreiro e ao Rui de Castro por mais uma presença. Estamos assim a terminar este Jornal 7 Dias. Também estender o nosso abraço ao Aldebaio Vuns e ao Gustavo da Conceição, com certeza que estarão connosco na próxima edição. Jornal 7 Dias que pode ser ouvido no programa completo em podcast pela nossa página do YouTube, Jornal 7 Dias, ou ainda pela radioplaydigital.com. Acompanhe então esta e outras edições do nosso espaço, que é uma produção da Direção de Informação da LAC, a técnica com Emanuel Catelina e o Ricardo Dias, na apresentação esteve José Silva. Bom dia a todos, boa semana e estamos juntos. Jornal 7 Dias. A semana em retrospectiva. A de Baio Vuns, Gustavo da Conceição, José Guerreiro, Endo Inglês, Rui de Castro. Análise e comentário. Jornal 7 Dias. Aqui na LAC.